Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês que neste momento assiste esse vídeo, amém? Eu vou estar lendo aqui alguns versículos no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, e nós vamos aqui entrar em um tema que é de suma importância. Eu creio que vai ajudar muitas pessoas que estão passando por essa adversidade que nós vamos aqui estar comentando para a glória de Deus. Tem muitas pessoas passando esse tipo de provação na terra, esse tipo de luta, e eu creio que depois dessa mensagem, vai acrescentar para essas vidas que estão passando esse tipo de problema, e o nome do Senhor vai ser glorificado mais uma vez, amém? Mas antes vou fazer uma breve oração. Senhor Deus, Pai eterno, venho apresentar nas tuas mãos, Senhor, o teu servo, a tua serva, a todos quantos estão assistindo este vídeo, em qualquer lugar, Senhor, meu Pai, do Brasil e do mundo. Espírito de Deus, Espírito da verdade, vai destruindo agora todo o conselho das trevas, vai desfazendo agora todo embaraço, todo impedimento, pois estamos debaixo de uma luta, de uma batalha vencida por Jesus Cristo, mas não ainda por nós, Senhor. Nós somos o centro, Senhor, do ser humano. O homem pecador é o centro desse conflito. Jesus pelejando, Senhor, porque venceu para nos dar vitória e vida eterna, mas as trevas neste momento, Senhor, está oprimindo milhares de pessoas. Quantas pessoas nas drogas, quantas pessoas nos vícios neste momento, quantas pessoas com suas vidas destruídas, seus lares, casamento destruído, quantas pessoas neste momento no mundo do crime, oprimido pelo império das trevas. Meu Deus, neste momento vai visitando, Senhor, cada vida que se encontra desta maneira, cada família que se encontra, Senhor, desta maneira. Espírito de Deus vai de encontro, rompendo e destruindo toda a obra do diabo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, aqueles que podem tomar posse da palavra de Deus aí na sua casa, pega a sua Bíblia e vamos ler comigo. Capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 29. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. Quero fazer uma pequena pausa aqui, na parte B deste versículo, o versículo 18. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Vamos continuar a leitura. Versículo 19. E ele respondendo-lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Verso 20. E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se e espumando. Verso 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse-lhe: desde a infância. Este rapaz estava sofrendo influências malignas desde a sua infância, desde a sua meninice. Ou seja, o sofrimento deste rapaz já vinha de muito tempo, algo espiritual acontecendo na vida deste menino. Vamos continuar a leitura. E perguntou ao pai dele, o versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Guarde bem este versículo. Tudo é possível ao que crer. Por que Jesus fala isso para ele? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Verso 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Verso 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo,
eu te ordeno, sai dele e não entre nele mais. Verso 26, e ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muito dizia que estava morto. Verso 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Verso 28, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos expulsar? Verso 29 é o texto chave para esse tema, para essa mensagem. E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Meus queridos, observem, os discípulos já tinham passado por algumas experiências, quando Jesus escolhe 70 discípulos, você vai ver ali em Lucas capítulo 10, em Mateus capítulo 10, o Senhor ali escolhendo 70 discípulos para ir de 2 em 2, a passar por todas as cidades essas que o nosso Senhor Jesus haveria de passar, pregando o Evangelho. Mas ele enviou esses 70, o capacitou, deu poder sobre espíritos imundos, para curar enfermidades, para curar os leprosos, para ressuscitar os mortos, para expulsar os demônios. De graça recebei, de graça dai. Jesus, os discípulos já tinham passado por alguma experiência. Observe que os discípulos do Senhor Jesus Cristo aqui, eles estão passando por um processo de formação, eles estão passando por um processo de transformação, de purificação, para que no futuro breve eles pudessem dar continuidade à obra redentora começada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, assim como sucedeu e chegou até nós hoje o Evangelho da salvação e da vida eterna. Então os discípulos estão em processo de crescimento, eles estão sendo moldados pelo próprio Senhor, e através de experiência eles estão aprendendo muitas coisas, experiência como esta, experiência como outras que o Senhor colocou, sobre eles com o propósito de capacitá-los, de amadurecer eles, de preparar a estrutura, visão espiritual e entendimento da obra de Deus que estava sendo realizada ali no meio deles. Ou seja, está havendo aqui um processo de crescimento, um progresso na vida do discípulo. Eles estão aprendendo, assim como eu estou aprendendo, assim como você certamente está aprendendo, e a nossa vida é um aprendizado, porque a gente nunca vai saber o bastante que não possa aprender mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem alguns pontos aqui que nós vamos tratar dentro desta mensagem. Observe. O primeiro ponto é este jovem. O segundo ponto é que está se tratando dos discípulos do Senhor, que Jesus, o nosso Senhor, está preparando eles para uma grande obra. Este jovem tinha um espírito mudo e surdo, ou seja, esse espírito maligno que estava na vida deste jovem, desde a sua infância, ou seja, desde a sua meninice, é um espírito que impedia ele de falar e impedia ele de ouvir também. Por isso Jesus fala, quando ele dá a ordem para o espírito sair, ele diz espírito surdo e mudo. É porque o jovem, depois desse acontecimento, ou seja, que esse demônio, esse espírito maligno, em algum momento da sua trajetória, na sua infância, na sua meninice, entrou na sua mente e se alojou naquela casa, porque nós somos casa espiritual para a morada de Deus. Mas quando Deus não faz habitação, espíritos malignos é quem toma essa oportunidade. Não é diferente neste momento. Milhares de pessoas pela terra neste momento estão sendo casa de demônios, por causa da vida que levam, por não conhecer a verdade ainda. Mas o Evangelho está sendo pregado para que essas pessoas sejam libertas em nome do Senhor, seja glorificado, e a vida dessas pessoas venha a ser transformada. Por isso, a importância da pregação da palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Por isso a necessidade de nós pregar, não se calar, pregar a palavra, porque quando se prega a palavra, o Espírito de Deus que transforma, que liberta, que cura, que abre a visão, que traz o entendimento, que traz um novo homem, formando a mente de Cristo nas nossas mentes, aleluia, está atuando, está trabalhando neste momento. Amém? Observe, meus queridos, que este jovem,
viveu uma vida de sofrimento. Este jovem que tem um espírito mudo e surdo, não fala, não ouve, a sua vida por longos anos foi limitada, a sua vida por longos anos foi uma vida de sofrimento, uma vida de pobreza, de sonhos limitados. Este jovem tinha sonhos, este jovem certamente tinha muitos desejos, planos para a sua vida, mas observe que por longos anos da sua vida ele viveu assim, e certamente acreditava, porque até então Jesus não ter sido se manifestado em Israel, certamente acreditava que era algo normal, algo natural que estava acontecendo na vida dele. Certamente o seu pai só foi compreender isso a partir do ministério de Cristo, que começou a ver as maravilhas de Jesus na vida de outras pessoas, expulsando espíritos malignos de vida de pessoas, curando os enfermos, porque neste momento tem pessoas que vivem, está vivendo isso. Espíritos malignos estão na sua vida, demônios estão atuando ocultamente e levando a pessoa a entender que até algo físico é algo natural, leva aos médicos, mas não tem resposta dos médicos, não tem respaldo dos médicos, faz exames e mais exames, mas não tem resultado. Os exames mostram que está tudo bem, mas a pessoa está ali debilitado, a pessoa está ali morrendo aos poucos, ficando magro, talvez uma ferida na perna, a pessoa está morrendo dia após dia, e tantos exames não muda nada na vida da pessoa. É porque o problema é espiritual, o problema na sua vida é espiritual, e quando o problema é espiritual, tem que ser pelo Espírito, tem que entrar na dimensão espiritual, e para entrar na dimensão espiritual só por Cristo Jesus, pelo seu Espírito, aleluia, somente pelo Espírito para combater no mundo espiritual, porque as origens das coisas físicas não é no plano físico, mas sim no plano espiritual, da parte de Deus no seu trono. Do reino das trevas, o diabo e os seus anjos caídos estão aí assolando a terra, colocando enfermidade, semeando falsas doutrinas, enganando o homem que não tem o conhecimento da verdade, pois quem tem Bíblia, quem conhece a palavra, os planos de Deus, não é enganado pelas astúcias de Satanás, não é enganado pelos planos malignos do diabo. Logo a pessoa, por ser espiritual, ele vai entender no plano espiritual que algo está acontecendo, e este algo é espiritual. Então a pessoa vai entrar nessa batalha, nesta peleja, em busca do poder de Deus em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito que na pessoa habita, porque a guerra é espiritual. Aleluia. Observe que o discípulo de Cristo não consegue solucionar este problema, e eles ficam pasmados, eles ficam talvez envergonhados, porque aquele jovem que está com aquele problema, eles não conseguem ajudar aquele jovem. Eles tentam, certamente oraram, expulsaram, falaram no nome de Jesus, mas não conseguiram, porque diferente de outros momentos de experiência que eles tiveram, onde receberam poder para expulsar espíritos malignos, curar os enfermos, essa ocasião aqui é uma ocasião diferente. É por isso que no versículo 29 é o texto-chave que Jesus diz, ele fala de uma casta, ele não fala de qualquer tipo de demônio, porque existe classe no mundo espiritual de demônios, níveis espirituais, uns menores e outros maiores. Principados são os que comandam, potestades são aqueles que são comandados, hostes também. Então existe o próprio príncipe das trevas, o diabo, como também vários príncipes que são principais, que domina legiões de demônio, que tem como propósito destruir o ser humano. O propósito do diabo é destruir o ser humano, levando o homem a cada dia a se envolver mais com o pecado, se afastando de Deus, porque o pecado, ele é uma barreira, ele faz divisão entre Deus e o homem. Isaías 59, ele faz divisão, é o pecado que faz divisão. Então o diabo, com a sua astúcia, com o seu engano, está envolvendo milhares neste momento, afastando a cada dia de Deus. Mas observe, os discípulos estão desestruturados ainda, e Jesus chega e fala para ele: ó geração incrédula,
incredulidade, ou seja, eles não tinham uma fé sólida ainda não havia uma fé firme, pois estavam no processo de crescimento, eles estavam aprendendo. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e sofrereis? Observe, tem muitas pessoas sofrendo neste momento, e Jesus constantemente fala com essas pessoas, pela sua palavra, pelo louvor, mas essas pessoas estão sofrendo porque a incredulidade ainda tem espaço na sua mente, e o espírito de incredulidade tem cegado os olhos, o entendimento de muitos, o Deus deste século. Observe que neste momento, quando Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e sofrerei ainda? Ou seja, neste momento Jesus está atuando sobre a terra, por intermédio do seu Espírito, aleluia, pregando a palavra através dos seus ministros. Mas tem muitas vidas que estão sofrendo, tem muitas vidas neste momento que estão presas, cativas, no engano, no pecado, no vício, nas drogas, na prostituição, aleluia, a legião ali está oprimindo essas vidas. Por quê? Porque é uma geração incrédula, é uma geração que ouve a palavra, mas rejeita ela, é uma geração que ouve Jesus falar, mas não quer, não se submete, aleluia, prefere continuar no pecado, na abominação, porque é prazeroso para a carne, mas certo é que é degradante, é destrutivo para o teu espírito, aleluia, porque isso conduzirá o homem para a perdição eterna, aleluia, isso conduzirá o homem para a perdição eterna. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco e sofrereis? Sofrendo porque quer sofrer, aleluia. Muitos estão sofrendo porque rejeita Jesus. Muitos estão sofrendo, aprisionados numa vida de pecado, achando que está vivendo, achando que tem uma vida feliz, uma vida abastada. Eu sou rico, não, aleluia, não tem a riqueza verdadeira. A riqueza verdadeira vem do alto, aleluia, a riqueza verdadeira é eterna. Tudo aqui, aleluia, na terra passa, tudo aqui na terra é momentâneo, tudo aqui na terra passa. Vai ficar o ouro, vai ficar o carro, vai ficar a riqueza, vai ficar os negócios, aleluia, vai ficar a fazenda, vai ficar o carro, a Ferrari, vai ficar a empresa, vai ficar, aleluia, a fama, vai ficar tudo na terra, aleluia. O que vai me seguir é as minhas obras em Cristo, ou seja, se eu sou um servo, entregar minha vida para Cristo, a partir daquele momento, a vida e o meu relacionamento com Cristo é o que vai fazer a diferença, aleluia, para a eternidade, aleluia, é o que vai fazer a diferença. Observe, pessoas estão neste momento desta maneira como este jovem, uma vida de sofrimento, influenciado pelas trevas. E Jesus, ele traz algo aqui profundo. Ele diz: esta casta de demônio não sai com coisa alguma a não ser oração e jejum. Nós temos que se sujeitar a Deus, oração e jejum. Se sujeitar a Deus em profundidade de oração e jejum. Profundidade. Não é orar uma vez no dia, no outro dia não ora. Não é orar uma vez na semana e o resto da semana passa sem orar. Jejuar, tem muitos que estão na igreja que não sabem nem o que é jejum, só de ouvir falar. Orar em profundidade, passar tempo com Deus, isso é algo raro nas suas vidas. Então o diabo, ele entra na vida da pessoa, entra no casamento, entra no relacionamento com os filhos, entra nos negócios, entra nas finanças. Por quê? Porque não há um revestimento, porque não há um relacionamento de profundidade. Muitos casamentos neste momento estão sendo destruídos por macumba, feitiçaria e magia. Porque quando o trabalho é oferecido no mundo espiritual, o diabo recebe, e legião vem com fúria para cima das pessoas a quem foi oferecido o trabalho. Entra no casamento, destrói o casamento, muda a mente da mulher, muda a mente do homem. E nós estamos falando de poder sobrenatural, de plano espiritual. Está além da minha dimensão, está além das minhas forças. Eu só posso combater no mundo espiritual em Cristo Jesus, pela fé nele, pela fé, pelo Espírito que habita em mim. É assim que você vai combater, é assim que você vai vencer no nome de Jesus Cristo.
por Jesus estar em você por intermédio do seu Espírito, e através do relacionamento de profundidade é que você vai trazer o revestimento sobre a tua vida, para suportar as guerras, uma vez que nós estamos em guerra, em batalha espiritual. Paulo ele fala em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. E ele segue no versículo 4 dizer, ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, nós estamos numa guerra, e nós fomos alistados pelo nosso Senhor Jesus, fazendo parte do corpo de Cristo, a igreja. Somos soldados, e o bom soldado, ele vai para o campo, e ele vai preparado. Ele vai para o campo com prudência, com simplicidade, usando as armas da maneira correta. A armadura que Paulo fala em Efésios capítulo 6, porque no versículo 12 ele aponta com quem é a nossa luta, não é com pessoas, não é com seu amigo, com a sua amiga, não é com seu pastor, não é quem que te defamou, aleluia. Eu não vou vencer falando mal, eu não vou vencer, aleluia, falando mal do meu irmão, da minha irmã, eu não vou vencer fofocando, não, eu não vou vencer contendendo, não vou, aleluia, eu não vou vencer, aleluia, se levantando contra o meu irmão, não, eu tenho que me levantar na dimensão espiritual, lutar no nome de Jesus contra as trevas, usando as armas, a palavra de Deus. É assim que você vai vencer. Aleluia, é assim que você vai vencer, orando em todo o tempo. Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda a perseverança. Não pare, quanto mais você orar, mais revestimento de Deus você vai ter. Aleluia, as armaduras é com o propósito de nos proteger do ataque de Satanás. Aleluia, tem muitos casamentos que não suportam os ataques, as macumbas, feitiçaria, porque não há esse revestimento, não há esta profundidade. As pessoas não têm o hábito de orar constantemente, aleluia, em profundidade, em jejuar, aleluia, em buscar de uma dimensão diferente, sair do raso, aleluia, se aprofundar, porque as riquezas estão no fundo do mar, ou seja, a profundidade. E quanto mais profundidade, mais revestimento. E quanto mais você semear no mundo espiritual, quanto mais você orar, mais poder de Deus vai vir sobre a tua vida, mais revestimento. E quanto mais você meditar, mais conhecimento, aleluia. E quanto mais você aplicar, mais crescimento, amadurecimento, fortalecimento, porque o que pode fazer é Jesus Cristo, que vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, por causa da vida, do relacionamento que nós temos com o nosso Senhor Jesus diariamente, aleluia. É isso que vai fazer a diferença, meu querido, na tua vida, na tua casa, no meio dos teus. Se você, aleluia, conhece pessoas que foram atingidas pelas trevas, que estão oprimidos pelo inferno, casta de demônio, porque essa casta, que eu volto a falar novamente, existem níveis espirituais, existem demônios que têm classes diferentes, um mais forte do que o outro, uns mais fortes do que o outro. E essa casta, por isso que os discípulos não puderam expulsar. Porque o que Jesus falou, só se expulsa o coração em jejum. O discípulo estava aprendendo a orar. Ele estava aprendendo a jejuar da maneira correta. Orar da maneira correta. Jejuar da maneira correta. Porque as suas mentes estavam sendo discipuladas por Jesus. Porque as suas mentes estavam corrompidas. As suas mentes estavam fermentadas pelos ensinamentos que receberam dos seus antepassados. Pois eram todos judeus. Então Jesus estava no processo com eles. E o processo vai dando crescimento à fé. Observe que Jesus, quando ele fala esta casta, ou seja, esse tipo de demônio, ele não sai com qualquer coisa. Oração e jejum não é quando eu oro para visitar uma pessoa, naquele dia, jejum naquele dia para visitar aquela pessoa, orar por uma causa, não. É vida de oração, é vida de jejum. Manter Deus sobre a minha vida, uma vez que eu sou uma nova criatura, o Espírito Santo. E quando nós oramos e jejuamos e temos essa prática, essa profundidade, o nosso relacionamento é profundo, ele vai se aprofundando, ele vai crescendo. Deus cresce e eu diminuo. É o que João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque é Deus que faz, e a guerra no plano espiritual. Então tudo que nós fazemos, servo do Senhor, é pelo Espírito. Eu quero ler um texto aqui, Mateus capítulo
Mateus capítulo 12, vamos ler comigo aqui o versículo 29, para os irmãos entender sobre a fé, o que é que a fé ela produz. Olha só, Mateus capítulo 12, o versículo 28 está escrito assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, aleluia, é consequentemente chegada a voz do reino de Deus. Como que se expulsa demônio? Não é eu. Quem expulsa o demônio é o que está sobre você, é o Espírito de Deus. Quem faz a obra é o Espírito de Deus, assim como Jesus falou em João 14, verso 12: aquele que crê em mim fará as obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. Então o que Jesus estava falando, de que as obras que ele fazia por intermédio do Pai, ou seja, o Espírito que estava sobre ele, também viria sobre o discípulo, e que o discípulo faria muito obras maiores do que Jesus fez, porque o que faz a obra não é o homem em si, mas é o que está sobre o homem, o Espírito de Deus. Quer ler mais um texto aqui, capítulo 10, versículo 19 e 20 de Mateus, está escrito assim: mas quando vos entregarem, não vos deu cuidado como que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Verso 20: porque não sou em vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai quem fala em vós. É o Espírito, é tudo pelo Espírito. É tudo pelo Espírito, e sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque a fé, que é um dom do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, verso 9, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, está sobre você, o relacionamento vai aumentar a minha fé, eu vou crescer na fé, eu vou amadurecer, eu vou ser mais experiente. Assim tem que acontecer na minha vida e na tua vida diariamente, através do relacionamento. Aleluia, vem um crescimento, vem a fortaleza, porque há a armadura, que é a unção, é o Espírito de Deus que está sobre a vida do homem. Essa é a armadura de Deus, é o Espírito de Deus sobre nós, nos revestindo. O revestimento é uma cobertura com uma armadura, mas vai ser revestido de poder. Quando em Atos capítulo 2 se cumpriu o dia de Pentecostes, será revestido de poder. É um poder sobrenatural, de um nível muito alto, que veio sobre o discípulo. Por isso se operaram sinais e maravilha e prodígio, tudo pelo Espírito. A pregação tem que ser pelo Espírito, expulsar demônio é pelo Espírito, orar é pelo Espírito, obedecer a Deus é pelo Espírito. Que Espírito? Mas é o Espírito de Deus, o Espírito com letra maiúscula. Tudo que faz é pelo Espírito. As profecias foi inspirada pelo Espírito. Ele habita em nós com o propósito de colocar as profecias do papel dentro do nosso coração, escrevendo, nos doutrinando, nos ensinando. É tudo pelo Espírito. Aleluia. Oh glória. A oração, o jejum, aleluia, é pela fé. Nós buscamos a Deus pela fé, e essa fé é um dom de Deus, é um dom de Deus sobre nossa vida. Aleluia. Então toma posse da bênção, toma posse da tua vitória, toma posse, aleluia. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa, mas ora e jejuma, porque o Senhor vai destruir através da oração, do jejum, do teu relacionamento. Aleluia. Se o teu casamento está sendo bombardeado, o teu casamento, a tua família está sendo destruída, e você é uma serva de Deus, um servo de Deus, aleluia, se submete mais, aleluia, vai mais no fundo. As pérolas estão lá no fundo do mar, ou seja, profundidade. Eu estou falando de profundidade, intimidade, oração e mais oração, tempo com Deus, relacionamento de profundidade com Deus, porque você vai receber, aleluia, mais de Deus. Enquanto mais você semear no mundo espiritual pelo Espírito, mais você vai receber da parte de Jesus Cristo, sim. Enquanto menos você semear, aleluia, mais a tua carne vai te dominar, aleluia, menos autoridade você vai ter, aleluia, mas sufoca a tua carne, combate a tua carne pelo Espírito, se submetendo, aleluia. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e Deus chegará na vós. Observe, eu tenho que me sujeitar, eu tenho que me submeter à palavra, eu tenho que me submeter à oração, eu tenho que me submeter na espera, na confiança, porque fazendo isso, o diabo ele vem sim, ele vai sempre tentar, de alguma maneira ou de outra, mas como você está submissa, como você está debaixo da mão do Onipotente, você está lendo Salmos 91, aleluia,
aleluia, habitando. O diabo ele vai lutar, mas ele vai encontrar revestimento. Não vai entrar macumba, não vai entrar feitiçaria, não vai entrar maldição. Pode se levantar o inferno inteiro, pode fazer macumba, magia, feitiçaria, obra de voodoo, aleluia. Isso só pega em crente que não tem revestimento. Quem tem revestimento, o Espírito de Deus, aleluia, a tua blindagem, aleluia, é como um carro tanque que não atinge quem está lá dentro, porque é uma blindagem cercando. O Espírito de Deus é a nossa blindagem, o relacionamento é a tua blindagem, a tua vida de oração te blinda, a tua vida de jejum te blinda, aleluia. A tua vitória está no teu relacionamento cotidiano com Jesus Cristo, teu noivo, aleluia, oh glória. Bendito seja o Senhor. Toma posse da vitória, porque Deus é fiel, e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Ficam na paz.